Fala pessoal, mais uma vez professor Jonathan Castro falando. Hoje, gente, nós daremos continuidade ao nosso vídeo sobre reta dentro da geometria analítica, tudo bem? Lembrando que, vamos lá, rapidamente aqui, no vídeo passado, quando eu falei sobre reta, eu apresentei para vocês os dois principais modelos de apresentação de uma reta. Que modelos são esses? A equação geral da reta e a equação reduzida da reta. Eu comentei que o que caracteriza a equação geral é você ter aqui o igual a zero em um dos lados da igualdade. E o que caracteriza a equação reduzida é você ter o y isolado em um dos lados da igualdade. Tudo bem? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre mais dois tipos de apresentações para a reta. A gente vai falar sobre a equação paramétrica da reta e a equação segmentária da reta. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar sobre a equação segmentária da reta. Tudo bem? E assim como a equação geral, como a equação reduzida, quais são as características que eu preciso lembrar em relação à equação segmentária? Observa só, presta atenção. Observa como aqui eu fiz o desenho do gráfico de uma reta. E é justamente essa informação que você precisa lembrar em relação à equação segmentária. Tudo bem? Como eu falei no vídeo passado, cada reta, cada modelo de apresentação da reta te traz uma característica específica. A equação segmentária ela vai te dar informações gráficas. E observa aqui o comportamento dessa equação. E perceba o seguinte, eu tenho aqui uma razão entre a incógnita x e eu coloquei aqui um x'. Aí você me pergunta, Jonathan, o que é o x'? Simples. O x' é onde a tua reta vai cortar o eixo x. Está vendo aqui como eu marquei de vermelho ali no gráfico? Mais a minha incógnita y dividido pelo y'. Jonathan, o que é o y'? É justamente onde a nossa reta vai cortar o eixo y. Ou seja, gente, toda vez que a gente tem a nossa equação segmentária, a gente vai ter claro aqui onde a reta corta o eixo x e onde a reta corta o eixo y. E atenção, um detalhe. Na equação geral, você tinha sempre o igual a zero. Na equação reduzida, você tinha sempre o igual a y, que era o y isolado. Aqui na equação segmentária, você vai ter um igual a 1. Tudo bem? Então, perceba o seguinte. Vou dar um exemplo de uma aplicação dessa, utilizando essa equação. A partir do momento que eu tenho as informações gráficas de uma reta, onde a reta corta o eixo x ou o eixo y, eu já consigo montar a equação dela. Observa, olha como é um negócio simples. Se eu tenho, por exemplo, que aqui vale 2 e aqui vale 2, opa, eu já sei que essa reta ela corta o eixo x em 2 e ela corta o eixo y em 2. Eu vou montar a minha equação segmentária. Olha a montagem da equação segmentária. X dividido pelo valor onde a reta corta esse eixo, o 2, mais y dividido, opa, lá no eixo y corta em 2 também. Isso é igual a 1. Pronto. Eu já tenho a montagem da minha equação, eu já tenho a minha equação de reta. Tudo bem? Aí, se você quiser, por exemplo, eu posso vir aqui e multiplicar tudo por 2. Observa como agora eu posso jogar por qualquer modelo que eu quiser. Multipliquei por 2, eu vou ter 2 vai anular com 2 aqui de baixo, eu vou ter x. 2 vai anular com 2 aqui de baixo, eu vou ter y. Aí, isso vai ser igual 1 vezes 2 dá 2. Aí, se eu pego esse 2 e levo ele para a esquerda, eu tenho
x mais y menos 2 é igual a 0. Olha a minha equação geral aqui. Se eu pego o x e jogo ele para a direita, eu tenho y igual a menos x mais 2. Olha o y isolado. Olha a minha equação reduzida aqui. Tudo bem? Beleza? Então, mais uma vez, gente, observa como a equação segmentária ela é uma equação onde você vai ter informações gráficas. Onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Vamos partir para a próxima. Vamos lá, pessoal. E por último, vem aqui agora a nossa equação paramétrica da reta. Tudo bem? E observe o seguinte, vamos lá. Entenda que a equação paramétrica ela não é uma equação exclusiva da reta. Tudo bem? Diversas outras figuras dentro da geometria analítica, elas também têm uma equação paramétrica, tá bom? Aí você me pergunta, Jonathan, o que é essa equação paramétrica? Bom, vamos lá. Essa equação, na verdade, ela nasce do comportamento vetorial que a nossa reta ela pode ter, tudo bem? Só que assim, eu não vou me ligar muito a esses detalhes em relação a vetores. Por quê? Porque na maior parte das vezes, essa equação paramétrica, ela aparece como a equação de apresentação. Como assim, Jonathan? Na maior parte das vezes, em concursos de AFA, EFON, SpaceX, na maior parte dos concursos militares, a equação paramétrica, ela aparece apenas como uma apresentação. Tudo bem? Então, como a nossa ideia aqui é dar uma noção a vocês em relação ao comportamento das retas e os seus principais elementos, de novo, eu não vou me ater a esse detalhe em relação aos vetores, tá bom? A gente até pode trabalhar isso num vídeo posterior, show? Então vamos lá, preste atenção. O que você precisa lembrar quando a gente fala sobre equação paramétrica, independente se é de reta ou não? Bom, a apresentação desse modelo de reta é o seguinte. Repara que eu coloquei aqui o seguinte, x é igual a um f de t e y é igual a um g de t. Como assim? F de t e g de t lembra função, tudo bem? E é justamente isso que eu quero que você lembre. X aqui, ele é uma função de t. Y aqui, ele é uma função de t, tudo bem? Observe como x e y, as duas incógnitas principais, elas vão aparecer em função de uma terceira, tudo bem? Então lembra disso, x e y, as duas incógnitas principais, elas vão aparecer em função de uma terceira. Vou dar um exemplo. Eu posso muito bem escrever isso aqui, ó. X é igual a 1 mais 2t, y é igual a 3t. Observa como eu tenho x e y, que são as duas incógnitas principais, são as incógnitas que aparecem lá no nosso plano cartesiano. Eu tenho essas duas incógnitas em função de uma terceira, que eu coloquei aqui como t, mas logicamente isso é apenas uma letra. Eu poderia chamar isso daqui de m, x é igual a 1 mais 2m e y é igual a 3m. De novo, eu preciso ter as duas incógnitas principais em função de uma terceira, tudo bem? Nesse caso aqui eu criei a incógnita t. Show de bola? Aí você fala assim, bom, Jonathan, peraí. Se você está me falando que na maior parte das vezes essa equação paramétrica ela é uma equação de apresentação, bom, pelo menos a princípio, por enquanto, como a gente não vai ligar muito à questão dos vetores, ela não vai ser muito usual para mim. Eu consigo sair da equação paramétrica e ir para as demais, para a equação geral, ou para a equação reduzida, ou até para a segmentária? Consigo? Sem problema, gente.
Como é que você vai fazer isso? Muito simples. O que você vai fazer? Você vai isolar a terceira incógnita na primeira equação e você vai isolar a terceira incógnita na segunda equação. Então, olha só, se eu quiser aqui isolar o meu t, eu vou ter que jogar o 1 para lá. Então, eu tenho x menos 1, que o 1 estava somando, joguei para a esquerda subtraindo. E esse 2 que está multiplicando, eu vou ter que passar para a esquerda dividindo. Então, observa como o valor de t da terceira incógnita na primeira equação vai valer x menos 1 sobre 2. De boa? Aqui, como é que eu isolo o t? Mais fácil ainda, né? Porque como o 3 está multiplicando, eu vou passar para a esquerda dividido. Então eu tenho que o valor de t na segunda equação é y dividido por 3. Pronto. A partir do momento que eu isolo a terceira incógnita nas duas equações, o que eu faço agora? Eu posso igualar. Então eu posso vir aqui, ó, x menos 1 sobre 2, isso é igual a y sobre 3. Tudo bem? Aí, ó, como é que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. Aí, ó, eu tenho 3x menos 3, que é 3 vezes menos 1, isso é igual a 2y. Observa que aqui, ó, se eu quiser isolar o y para cair na equação reduzida, é só eu pegar esse 2 e passar dividindo. Mas eu aqui vou jogar para o formato geral. O que caracteriza o formato geral? O igual a zero. Ou seja, eu vou pegar esse 2y e vou jogar para a esquerda, só que subtraindo. Então eu tenho 3x menos 2y menos 3 igual a zero. Tudo bem? Observa como, saindo da equação paramétrica, eu cheguei aqui na minha equação geral. Tudo bem? E mais uma vez, não se esqueça que cada uma das retas tem sim uma finalidade. Beleza? Como eu falei, a equação geral, o que eu preciso lembrar em relação à equação geral? A caracterização dela é o igual a zero. A equação reduzida, eu preciso ter o y isolado. Tudo bem? A equação paramétrica, ela me dá informações gráficas, onde a reta corta o eixo x, onde a reta corta o eixo y. E por fim, a equação paramétrica. Essa equação ela tem uma ligação muito grande com vetores, mas como não é o nosso propósito aqui, nesse momento pelo menos, trabalhar com vetores, eu me ative aqui as informações mais simples em relação a essa equação paramétrica. Tudo bem? Que são x e y em função de uma terceira incógnita. Um ponto importante, gente, é o seguinte. Toda vez que você tiver uma equação paramétrica de reta, essas funções de t dessa terceira incógnita, elas sempre serão funções do primeiro grau, tá bom? Então, assim, não existe o caso, por exemplo, pelo menos não na reta, de você ter aqui um x igual a um t ao quadrado, uma expressão em t ao quadrado. Eu tenho um y aqui com t ao cubo. Isso não existe para a reta. Ambas as funções em relação à terceira incógnita, elas precisam ser do primeiro grau. Então pode observar que a função de x aqui ela é do primeiro grau. A função de y aqui ela é do primeiro grau. Tudo bem? Beleza? Bom, peço a você que continue acompanhando o nosso canal. Próximo vídeo eu vou falar sobre outras características das retas. Nesses dois vídeos iniciais eu apresentei as 4 possibilidades de apresentação das retas, tá bom? E para os próximos vídeos eu pretendo começar a operacionar isso. A gente vai falar sobre posições relativas entre retas, a gente vai falar sobre distância de ponto a reta. Então fica atento ao nosso canal. Não esquece, por favor, de curtir e compartilhar esse vídeo. Bom estudo para vocês e fiquem com Deus.